E aí, galerinha do oitavo ano, voltamos aí com mais uma aula de geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai trabalhar uma outra temática muito interessante na geografia, que é a temática imigração. Migração, deslocamentos humanos. Então, fica ligado que você vai entender por que as pessoas deixam seu território, o motivo, o propósito, beleza? Sem perca de tempo, direto para a nossa temática da aula. Vamos lá! Nossa temática da aula de hoje, migração humana, parte 1. Nessa aula você vai aprender o que é migração, os tipos de migração e as razões, os motivos para as pessoas migrarem. Beleza? Então, eu inicio a aula e você sabe a diferença aí. Qual é a diferença, ou se existe alguma diferença entre migração, emigração e imigração? E aí, galera? O que é migração? O que é imigração ou imigração? É tudo a mesma coisa ou existe alguma diferença? Perguntinha aí para vocês. O que vocês acham? Discute aí com o colega que está do seu lado aí, já faça essa pergunta inicial do nosso momento aqui especial. Aula de geografia sobre migração. Beleza? Então, migração é deslocamento. Representa o deslocamento. E o que é emigração ou imigração, você vai aprender nos próximos slides. Então, qualquer deslocamento realizado, deslocamento populacional, entre uma mesma região, entre diferentes países, é chamado de migração. O que é migração? É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico que eu acabei de falar para vocês agora. É o conceito de migração. Beleza? Agora, qual é a diferença entre imigração e emigrante? Beleza? Olha, vou passar uma dica para vocês aqui, ó. Imigração, que é o imigrante, é o carinha que está entrando, chegando em um novo território, em um novo país, em uma nova região. E o emigrante ou a imigração é a saída daquele determinado cidadão de um determinado país. Então, para não esquecer, vamos macetear essa questão da imigração. Vem aqui comigo aqui, ó. Emigração, toda vez que você falar em E de imigração, pensa no S, não é S de sadia, não é S de sapo, beleza? Toda vez que você pensar em imigração, pensa na saída de um determinado cidadão de uma cidade, de um país, de um continente. Então, esse ato de deixar de sair de um determinado espaço geográfico é chamado de emigração. Beleza? E a imigração? O que é a imigração? A partir do momento que esse mesmo cidadão entra em um novo território, um novo país, novo continente, ele é considerado um imigrante, ou ato de imigração. Beleza? Então, emigração, você vai associar ao S, S de saída. E imigração, pense logo no E de entrada. Beleza? Vamos lá. De olho na tela. Aprendeu a diferença aí? Agora nós temos a migração, ela vai se dar de forma diferenciada no espaço geográfico. E dentro das migrações, nós temos migrações internas, exemplos de migrações internas aí, o êxodo rural e o êxodo urbano. O que seria o êxodo rural, galera? Olha só, o êxodo rural é a saída. Êxodo significa saída. Então, a saída do campo para a cidade, nós temos o chamado êxodo rural. E o deslocamento, a saída da área urbana para a área rural, nós temos aqui o chamado êxodo urbano, a saída da cidade para o campo ou para o meio rural. Então, êxodo rural, saída aqui, ó, do campo para a cidade. E o êxodo urbano, da cidade para o campo. Esse processo migratório, ele vai ser classificado dentro dos tipos de migrações
internas estudadas na geografia. Mas também nós temos migrações externais. As migrações externas, elas podem ser intracontinentais e intercontinentais. O que seria intracontinentais, uma migração? Quando a migração é realizada dentro de um mesmo continente. Intercontinentais, entre continentes. Vamos lá, para vocês aqui rapidamente. João mora na Flórida, estado da Flórida, Estados Unidos, e resolveu mudar para o México, ou então, de repente, para o Brasil. Flórida e Brasil estão localizados em qual continente? Esses países aí. Continente americano. Então, a migração que ocorre dentro de um mesmo continente é conhecida como migração intracontinental. E a migração que acontece entre os continentes diferenciados, por exemplo, eu tenho aí América e África, é chamado de imigração intercontinental. Quando o Brasil recebeu diversos europeus que chegaram no nosso território, principalmente do século XIX, século XX, certo? Esse tipo de imigração é considerada a imigração intracontinental, porque se deslocaram lá do continente europeu para o continente americano. Beleza, galera? Vamos lá. As migrações também, elas têm durações. A duração, ela pode ser definitiva ou temporária. O que seria essa duração? Eu saí da Europa, vários imigrantes europeus vieram para o Brasil, refugiados, muitas das vezes, fugindo dos conflitos das guerras, perseguições, e nunca mais retornaram para aquele território europeu. Então, eu tenho aí uma imigração, beleza, definitiva. Mas a migração também pode ser temporária. Eu vou viajar para me visitar um determinado templo religioso, vou visitar para viajar, para me poder estudar, fazer um intercâmbio, aprender o inglês em outro país da América, na América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos, ou lá na Austrália, enfim. Mas daqui 6 meses eu retorno para o Brasil. Então, é uma migração temporária. E a forma? Quando eu falo de processo migratório, pode ser de forma voluntária ou forçada. Voluntária, o cidadão escolheu migrar, viajar, sair do seu território. A forçada, a gente vai ter o papel aqui do chamado refugiado. Esse refugiado pode ser o refugiado de crise econômica, como o venezuelano, pode ser o refugiado que deixou o Haiti por conta do terremoto que aconteceu no Haiti, pode ser o cidadão lá da Síria que deixou o território da Síria por conta dos governos ditatoriais naquele território. Então, essa forma, de certa maneira, foi forçada. Ele não tinha opção. Se continuasse na Venezuela, ia padecer e poderia chegar até a morte, porque já não tinha mais escolha de ficar ou não naquele determinado território. Beleza? E o controle. Quando eu falo do controle, galera, das migrações, essas migrações podem ser legais ou clandestinas. A migração legal, o que seria? Vem aqui comigo. Você pegou, fez todo o processo necessário para você migrar. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Foi lá, tirou seu visto, tirou seu passaporte, fez todo o trâmite regular necessário para você viajar. Mas a partir do momento que fala, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu vou via México, vou atravessar desertos, enfim, para me poder entrar. Se você for preso, você vai acabar retornando para o seu país de origem, porque essa migração foi considerada aí clandestina. Legal não, se você tem um visto, foi tudo aprovado, você consegue entrar naquele determinado espaço geográfico norte-americano. Beleza? Voltando, vamos lá. Galerinha, olha só, nós temos um muro aí na fronteira dos Estados Unidos e México para representar essa questão da migração. E por que as pessoas migram? Será que as pessoas migram por acaso? Ou será que elas estão buscando melhoria de vida? Então, a gente vai analisar alguns pontos agora a partir desse slide. Razões para a migração.
nós temos fatores. Às vezes as pessoas estão mudando aí por conta das políticas, ditaduras, guerras, crises que se instauram dentro de um determinado país, dentro de uma determinada cidade, como crises políticas, crises financeiras, recessão econômica. Tudo isso acaba sendo fator responsável aí pelo processo migratório. E também razões culturais e religiosas. Tem pessoas que deixam o seu território porque muitas das vezes querem buscar viver em um grupo com culturas distintas, ou querem viver naquele território onde a sua religião é bastante difundida, é bastante desenvolvida. São fatores aí também para a migração. E nós temos dentro da migração os chamados refugiados, que os refugiados são pessoas que não têm muita alternativa, são migrações forçadas, estão deixando seu território por conta de guerras, perseguição religiosa e até mesmo racial. Então, esses fatores acabam determinando também a situação dos fluxos migratórios espalhados pelo mundo. Quando a gente analisa aí, com base em 2020, essa pesquisa aí do G1, infográfico, que foi elaborada pelo G1, mas pesquisada aí essa informação na Agência de Refugiados, ACNUR, que é da ONU, beleza? Então, os países com maior número de deslocados em 2020, Síria, 6,7 milhões de pessoas de sírios deixaram seu território por conta do regime opressor, ditatorial, dentro que se instaurou naquele país. Venezuela também, 4 milhões de refugiados por conta da alta inflação, a falta de emprego, a falta de abastecimento, inflação altíssima dentro da Venezuela. Afeganistão intensificou os fluxos, agora principalmente com o Talibã no governo tem se intensificado ainda mais o fluxo migratório dentro do Afeganistão. Sudão do Sul e Mianmar também com 1,1 milhão de refugiados. Beleza? Razões também para a migração. Além das perseguições, temos aí os fatores naturais, como secas, os frios intensos, terremotos, tsunamis, são responsáveis também por este fluxo migratório. A busca, aconteceu um tsunami no meu determinado país, como aconteceu no Haiti, galera. Imagine só, o Haiti sofre muito já com a questão da desigualdade social. E ainda é uma região que constantemente enfrenta problemas de terremoto, nessa região de instabilidade por conta das placas tectônicas. Aí eu pergunto para você, será que essa pessoa que teve a sua casa destruída, perdeu seu trabalho, muitas das vezes perdeu seu ente querido, terá condição de construir, de estabelecer a sua vida do dia para a noite? Não. Muitas das vezes o emprego, as fábricas, as indústrias são todas afetadas com esse tsunami. Não tem água potável e a população se vê aí pressionada, forçada a deixar o seu território. Pensa também aqui na região do Brasil, Nordeste, uma região árida, principalmente lá do sertão, onde a população sofre com o abastecimento de água nas casas, para os animais. Pergunto para vocês o seguinte, será que numa seca extrema, numa região do sertão nordestino, aquela população tradicional vai conseguir permanecer ali por muito tempo? O que você acha? Não. Então, essas pessoas muitas das vezes são forçadas também aí a migrar, deixar seu território por conta das condições naturais daquele determinado espaço geográfico. Beleza? Voltando, vamos lá. E nós temos aí, galera, mais informações para vocês aí, para migrações, os fatores econômicos. Os fatores econômicos também, até hoje, e chama a atenção de vocês aqui, para o fator econômico. Hoje as pessoas migram muito buscando uma melhoria de vida, principalmente em direção dos países desenvolvidos, onde já se tem toda uma fama, né, e as estatísticas, as informações que a qualidade de vida dentro desses países é melhor. Então, muitas das vezes, me formo no Brasil, me formo em um determinado país da América, mas vou trabalhar em outro país onde vai poder me oferecer uma condição econômica bem melhor.
Ou, de repente, não sou formado no meu país, mas tenho oportunidade de trabalhar na Europa, trabalhar lá nos Estados Unidos, mesmo de serviço braçal, vou ganhar muito mais também. Então, é um fator econômico, um fator que motiva o deslocamento populacional. Então, quando a gente analisa aqui o gráfico de países que mais receberam imigrante com base em 2017, nós temos aí Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França e Austrália. Trago essa informação para mostrar para vocês que a maior parte desses países são países, na verdade, são países desenvolvidos. Esses países são desenvolvidos. Então, as pessoas buscam esse território aí pela questão econômica, para melhoria de vida. Então, para a gente fechar, trago a seguinte informação. Os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores predominantes quando a gente fala da migração na atualidade. As pessoas buscam aí melhoria de vidas, então esses fatores econômicos estão predominando quando a gente fala de fluxo migratório. Beleza, galerinha? Então é a nossa aula sobre primeira parte de processo migratório. Vem aqui comigo e a gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!